Saudações, este é a parte 2 do Xadrez para Zebras. Espero que tenham gostado da parte 1. E é uma partida entre Tal de brancas e Keres de pretas. Torneio de candidatos, Bled, Zagreb, Belgrado, 1959. Foi extraído do livro Ajedrez para Zebras, de Jonathan Rowson. Cavalo F3, D5, D4, C5, C4, E6, CD4, ED5, G3, cavalo C6, bispo G2, cavalo F6, roque, bispo E7, cavalo C3, roque, bispo G5, bispo E6, D toma C5, bispo toma C5, cavalo A4, bispo B6, cavalo toma B6, A toma B6, cavalo D4, e aqui ele comenta: a posição que acaba de produzir-se pode parecer à primeira vista muito mais favorável para as brancas do que realmente é. Certo que as brancas contam com a parelha de bispo e controlam a importante casa D4. Enquanto que a estrutura de peões de seu oponente contém acusadas debilidades no franco de dama. Mas, se tratamos de formular um plano para incrementar sua suposta superioridade, então nos enfrentaremos a inesperadas dificuldades. É evidente que a posição das negras também tem suas vantagens, que não devem ser subestimadas. Em primeiro lugar, tem um bom desenvolvimento, além de um peão no centro, que controla a importante casa C4. E por último, suas torres resultam muito ativas. Nas colunas abertas. Em consequência, não estou convencido de que as brancas disponham de uma vantagem tangível. Paul Keres. Continua com H6, F4, dama D7. Agora, as brancas terão que aprofundar-se para encontrar a forma de fazer com que a iniciativa continue. Segundo Keres, as brancas podem conseguir vantagem com o melhor jogo, porém crê que isso requer um jogador forte e flexível para apreciar o tipo de transformação que aqui se requer. A3. Interroga. Uma jogada indecisa. Tal comete o erro de esperar que os trunfos posicionais de sua posição se ponham de manifesto por si só, quando ele é que tem que conseguir que as coisas funcionem. Liberar a torre da defesa de seu peão é útil, porém parece mais importante pedir a ideia principal das negras, que consiste em trocar bispos de casas brancas, debilitando o franco de rei de seu rival e tomando sob controle a casa E4. A dificuldade das brancas nesta posição está em não saber que tipo de vantagem deve buscar. Contar com a melhor estrutura de peões e a parelha de bispo está muito bem. Porém, isto não é uma posição que isso baste. É preciso fazer algo. As brancas deveriam atender à ameaça bispo H3 de seu rival, com que as negras melhorariam consideravelmente sua posição. Uma forma de fazê-lo é relativamente passiva. Torre 1, bispo H3, bispo H1, torre F, E8. E a posição segue sendo muito tensa. Muito mais efetivo é cavalo tome 6, que exclama.
e dama, que troca de forma radicalmente a natureza da partida. As negras já não terão um peão D isolado e seu suposto bispo mal desapareceu. Porém, as brancas seguem tendo uma melhor estrutura e vantagem a largo prazo, em virtude de seus dois bispos contra os dois cavalos. Porém, o principal é que pode criar imediatas ameaças que não são fáceis de contrarrestar. Por exemplo, merece consideração dama tome 6, que é interessante, porque as brancas terão problemas para atacar e controlar o peão D isolado. Depois de dama D3, torre F8, torre F1 e cavalo E4, pequena vantagem branca. É provável que as brancas estejam um pouco melhor, ainda as negras também têm motivos para sentir-se satisfeitas. A F tome 6, dama B3 que exclama, e as negras têm problemas imediatos que resolver. A resposta evidente é E5, que é interessante. Porém agora o centro é um tanto instável. Bispo E3 que exclama. Se bispo D2, cavalo D4, dama D1, dama G4, E3 e cavalo C6. Pode que siga sendo melhor para as brancas, porém a posição negra é muito ativa. Bispo E3, cavalo A5, dama toma B6, cavalo C4, dama B3. E as brancas vão ganhar de um peão sem compensação suficiente para o seu rival. Quizá as negras devam jogar mais modestamente. Torre A6. Porém as brancas conservam certa vantagem e ainda seguem sendo possíveis os três resultados. Se dama D3, torre F8, torre F1 e cavalo E4 com pequena vantagem branca. Aqui no caso, o Fritz, de hoje, modernamente, com um computador relativamente potente, indica bispo E3. Bispo H3, cavalo toma C6, B toma C6, bispo B6, bispo G2 e rei G2, com jogo igual. A partida continuou. 3 interrogou, bispo H3, dama D3, torre F8, torre F1, bispo toma G2, rei toma G2, torre E4, que exclama. Como se trocaram as coisas. As brancas têm seu roque debilitado, já não contam com os dois bispos, e as negras exercem um excelente controle de D4. E pressionam sobre a coluna E, o que lhes dá um jogo mais cômodo. Cavalo F3, torre A E8, bispo D2, D4 que exclama, ganhando espaço e criando novas possibilidades para a dama negra. E3, dama D5, rei toma D4, torre toma D4, torre toma E8, cavalo toma E8,
dama E2, cavalo D6. A centralização das negras é admirável, e as brancas têm numerosos saltos de cavalo em que pensar. O único deficiente na posição negra é sua estrutura do franco de dama. Porém, posto que tem a iniciativa, pelo momento, é um tema não essencial. O plano pessoal é instrutivo para mim que a atividade das negras no plano pessoal, é instrutivo para mim que a atividade das negras é aqui realmente importante. E o que é porque creio que um dos meus pontos fracos como jogador é a falta de respeito pelas peças ativas e o perigo que isso supõe. Devo confessar que se houvesse previsto esta posição várias jogadas antes, estaria inclinado a pensar que como mínimo as brancas estariam bem e com possibilidades de estar melhor. Agora, à vista da posição que tem em frente a mim, posso apreciar que isso é um erro. Porém, creio que a razão pela que he pensado assim é compreensível, e fala por si só da diferença entre conhecimento e habilidade. O desequilíbrio bispo versus cavalo e os peões meio dobrados haveriam destacado em minha mente como os fatores mais importantes de meu pensamento previsor, porque a relevância destes desequilíbrios é algo que conheço. É muito mais difícil aferrar-se ao significado de uma noção como atividade e apreciar, por exemplo, a relevância de que a dama clave o cavalo de F3, quando isso é algo que possa trocar em um só movimento. Comparar com êxito a atividade das negras com um desequilíbrio estrutural e de peças menores requer um alto grau de habilidade e uma intuição de xadrez que não pode explicar-se verbalmente. Quando chego à posição depois de cavalo D6, na jogada 24, cavalo D6, posso ver que as coisas não são tão claras, porém sigo pensando que as brancas estão bem. Só retrospectivamente, depois de haver visto o resto da partida, posso apreciar que as negras estão aqui melhor. Estudar esta partida me aporta um pequeno conhecimento da importância relativa de fatores temporais e dinâmicos, porém exerce um impacto muito superficial sobre meu nível de habilidade. Para que isso troque, necessitaria muitos mais exemplos, e ter que resolvê-los me serviria de mais ajuda que ler acerca dos mesmos. Bispo E3, torre D3, rei G1, cavalo C4, cavalo 1. Se torre C1, cavalo toma B2, que é um problema. Torre B3. A pressão das negras ha assumido proporções definidas, e as brancas não têm outra alternativa que fazer uma concessão estrutural. Torre C1. Se torre D1, torre toma B2. Cavalo toma E3, F toma E3, dama E5, que exclama. Um ataque duplo que ganha por força um peão. As negras têm agora clara vantagem. Cavalo G2. Se cavalo D3, dama E4, torre D1 e cavalo D4, que exclama. Que é mortal. Torre toma B2, dama D3, dama E6, interessante. Uma interessante decisão. As negras ameaçam torre B3. Torre B3. E buscam a troca de torres. O problema com a estrutura branca não é só a debilidade do peão E, sim o fato de que o seu rei ficou exposto pela perda do peão F. A jaula branca ficou comprometida. Isso significa que o rei branco lhe resultará difícil lidar com a equipe, dama e cavalo. É importante compreender que esta é uma decisão prática e que também é possível manter as torres sobre o tabuleiro. Por exemplo,
com 31, B5, para seguir com B4. Mas em tal caso, as brancas podem criar algum problema sobre a coluna F. E Keres prefere evitá-lo. O resto da partida não guarda relação com esse capítulo, porém é interessante ver como Keres melhora muito pouco a pouco sua posição. Me gosta de modo especial a forma que entrega um peão, porém o recupera de modo quase forçoso com cheque. Cavalo F4. Torre B3, torre C3, torre no C3, dama para C3, dama E4. Como a partida é muito longa, estou tentando fazê-la rapidamente para conseguir voltarmos ao nosso tema, que é o tema importante nesse capítulo. E as brancas desistem. Dama cavalo mais 3 peões versus dama cavalo mais 2 peões seria difícil de resistir para as brancas com seu rei em G1, porém com o rei em C8 está completamente perdido, porque as negras têm uma peça efetiva, o rei de vantagem. Conhecimento e habilidade. A habilidade para fazer se adquire fazendo. Ralph Waldo Emerson. Keres ganhou aquela partida não tanto porque soubesse que a posição de abertura era boa para o conhecimento, como porque sabia como manejá-la, a habilidade. Não é fácil ilustrar essa diferença entre conhecimento e habilidade, porque é muito sutil. Uma forma de tratar de clarificar é redescrevê-la em termos ligeiramente diferentes. Isso não é difícil, porque inicialmente tinha a ideia de que uma diferença assim era importante para o progresso no xadrez, depois de ler um capítulo de um livro de filosofia intitulado O Conceito da Mente, por Gilberto Hilly. O segundo capítulo desse livro se chama Can All How and Can All That. Hilly utiliza o exemplo para ilustrar essa distinção. Um jogador corrente de xadrez pode seguir parcialmente a tática e a estratégia de um campeão. Depois de muito estudo, ele acaba entendendo por completo os métodos empregados pelo campeão em determinadas partidas, porém nunca pode antecipar de tudo como lutará o campeão em seu próximo confronto. E nunca será tão rápido nem estará tão seguro em suas interpretações das jogadas do campeão como este ao realizá-las, ou talvez ao explicá-las. Aprender a melhorar a habilidade não é como aprender a adquirir informação. As verdades podem ser impartidas, os procedimentos podem ser inculcados, e ainda o processo de inculcá-los seja gradual, impartir é relativamente repentino. Tem sentido perguntar em que momento alguém aprendeu uma verdade, porém não perguntar em que momento alguém adquiriu uma habilidade. Parcialmente treinado é uma expressão significativa. Parcialmente informado não é. O treinamento é a arte de dispor tarefas que os alunos ainda não levado a cabo, porém que já não são incapazes de cumprir. Creio que a declaração de Hilly aclara que o know-how, conhecimento, saber como, é a prioridade para jogar um bom xadrez. Não que know that, saber tal coisa. Com isto, quero dizer que acumular conhecimentos acerca de aberturas, sinais, etc.,
só é útil na medida em que lhe ajude a saber como jogar a abertura e o final. E essa transição não se produz de forma automática. Antes bem, como sugere Hill, se adquire mediante um consciente treinamento e a correspondente prática. Para ser claro, não tenho nada contra o conhecimento. É certo que os jogadores mais fortes têm a possuir um maior conhecimento das posições que os jogadores fracos. O que estou tratando de deixar claro é que temos que enfatizar um aspecto errôneo. Outro comentarista e psicólogo de Harvard, Jerome Brunner, capta este ponto como segue: a habilidade é uma forma de tratar com as coisas, não uma derivação da teoria, como quando aprendemos acerca das bordas internas e externas de nossos esquis. Porém, nossa destreza ao esquiar não melhora até que esse conhecimento o apliquemos à habilidade de esquiar. O conhecimento só ajuda quando se incorpora aos hábitos. Brunner, 1996. A diferença entre saber como e saber que é similar à diferença entre conhecimento e habilidade. E a nossos efeitos aqui é equivalente. Decidi concentrar-me em conhecimento e habilidade porque sempre que hei falado deste tema, alguns indivíduos viram a elegância da diferença entre know-how e know-that. Porém, na maioria dos casos, parece demasiado sutil e os olhos começavam a extraviar-se. É mais fácil e mais claro falar de conhecimento e habilidade, ainda em certa forma creio que a diferença de Riley é mais precisa. Em caso de que nenhuma dessas duas diferenças signifique muito para você, me encontrei com o terceiro provérbio similar em um artigo de Nigel Davis, titulado "The How and the What That", chescafé.com. Seguem status do mesmo, com a permissão de seu autor. Recentemente vi um debate em um grupo de notícias acerca da preparação para torneios. Ali se mencionou todo o conhecimento baixo o sol, desde aberturas a finais e desde estratégia a tática, mostrando todo o mundo suas próprias ideias acerca de como deveria fazer-se. Só comentei que o como era mais importante que, deixando que quem o lesse tirasse suas próprias conclusões acerca do que queria dizer. Na realidade, o comentário era deliberadamente enigmático. Não importa muito realmente o que se estude. O importante é utilizá-lo como uma base de treinamento para pensar antes que tratar de assimilar uma incrível quantidade de informação. Hoje em dia, em que havendo 1 milhão de diferentes produtos de xadrez, esta mensagem parece estar perdida. E desde logo a maioria da gente busca livros que lhe digam o que se deve fazer. A realidade é que tem que mover as peças no tabuleiro e jogar com a posição. Quem faz isso? Os aficionados não, porém sim os grandes mestres. Os jogadores que tratam de melhorar necessitam, portanto, tratar de desenvolver sua habilidade, não incrementar seu conhecimento, melhorar seu know-how e preocupar-se menos pelo know-that. Também necessita concentrar-se menos em que do xadrez e mais no como se faz. São diferentes formas de dizer o mesmo, e o que significa é que se quer jogar melhor o xadrez, necessita enfatizar menos o estudo, que lhe permitirá incrementar seu conhecimento de posições, e enfatizar mais o treinamento, é dizer, tratar de resolver problemas, jogar partidas, ou talvez inclusive tratar de vencer um forte programa de ordenador, de computador, a partir de uma posição vantajosa. Em qualquer caso, creio que essa diferença entre conhecimento e habilidade é o miolo da questão quando se trata de por que aos jogadores jovens pode resultar relativamente fácil progredir. Os jogadores jovens estão dispostos a aprender, porém ainda podem estar dispostos a jogar. Quando jogam uma partida ou analisam suas partidas com um jogador mais forte ou reproduzem alguns sinais de torre, parece ser capaz de absorver o que aprenderam e aplicá-los às suas partidas.
de uma forma que os adultos rara vez são capazes de fazer. Paradoxicamente, o problema parece ser quando os jogadores juvenis tendem a pôr em prática o que han aprendido, sem uma tentativa consciente de aqui que melhorem gradualmente, enquanto que os jogadores adultos se esforçam por entender o que estão aprendendo. E isso conduz a todo tipo de problemas, porque em lugar de adquirir a habilidade, esta habilidade se vê adulterada por novas tentativas de formalizarem conhecimento. Parece que o fosso entre conhecimento e habilidade é algo menor para juvenis que para adultos. Porém, por que é assim? É difícil de explicar, porém provavelmente tem a ver com que os jogadores jovens têm uma maior plasticidade neural e menos prejuízos para assimilar. Em qualquer caso, uma vez que capte a significação de diferenças entre conhecimento e habilidade, o terreno está claro para perguntar por que o progresso nos adultos é tão difícil. Em minha opinião, o problema pode dividir-se em duas partes principais. A maioria dos jogadores trata de incrementar seu conhecimento aprendendo novas posições e tende a estudar lendo e memorizando, como disse Nigel Davis. O que deveria fazer mais, geralmente, é potenciar suas habilidades, seja qual for seu grau, e obrigar-se a pensar mediante o treinamento e a prática. 2. O conhecimento geralmente interfere no caminho da habilidade porque não é inocente e deve ser construído. Isso significa que haverá limites ao que você aprende por absorção passiva e aquilo que mais previsivelmente lhe permitirá progredir desaprendendo algumas de suas ideias existentes. Será a análise honesta e rigorosa de suas próprias partidas. O subconsciente inteligente. Contrariamente à opinião popular, a mente humana é um livro cerrado, um livro fechado. O espaço ante os olhos é fechado para sempre. Não é possível o acesso nem através do pensamento nem através dos sentidos, pois pensamentos e experiências são os produtos desse escuro fator, de cujas operações não existe rastro algum. Na mente se fabricam as sensações, se formam os pensamentos e se pintam os quadros perceptivos. Porém, do pintor e do engenheiro não temos nem ideia. Ou haveria que dizer que só temos ideias. Guy Creston. A breve sessão que segue poderia haver-se expandido facilmente um capítulo completo, inclusive em todo um livro. Qualquer teoria compreensível da psicologia enxadrística necessita ter em conta aspectos não conscientes da cognição, porque recentes evidências da psicologia cognitiva sugerem que os pensamentos e as percepções de que somos conscientes quedam enterrados pela quantidade de informação que recebemos a nível no consciente. Creston, 1996, Wilson, 2002. Eu estou completamente convencido de que esta opinião acerca da mente, e agora me sinto muito mais cômodo acerca, por exemplo, de realizar uma jogada que me parece correta, ainda quando não entendo do todo por que é correto, mas he decidido que esta sessão fosse deliberadamente breve, porque é muito difícil extrapolar qualquer conselho xadrístico dos estudos psicológicos, e mais difícil ainda é ilustrar de como o subconsciente opera no xadrez com exemplos instrutivos de nosso jogo. Muitos associam o subconsciente com Freud, o psicanalista, porém a psicologia ha recorrido um largo caminho desde então. Na imaginação popular, o subconsciente poderia ser uma espécie de lugar pantanoso na que refugiamos nossas feridas infantis na escuridão de nossa habitação. Porém, hoje em dia, os aspectos subconscientes da cognição têm conotações muito mais positivas, e isso se reflete na terminologia subconsciente inteligente. Creston, ou subconsciente adaptativo, Wilson. É muito importante recalcar que o subconsciente não é uma só coisa, lugar ou mecanismo, sim, mais bem, uma forma abreviada de escrever as muitas coisas que sucedem em nossa mente, sem que sejamos realmente conscientes disto. O seguinte extrato tomado do livro Strangers to Ourselves, Estranhos para Nós Mesmos, de Timothy Wilson,
mostra por que vale a pena ser conscientes da dimensão do muito que nós somos conscientes. Considere que em qualquer momento nossos 5 sentidos estão absorvendo mais de 11 bilhões de unidades de informações. Os científicos usam determinados este número contando as células receptoras que cada órgão sensorial possui e os nervos que vão desde essas células ao cérebro. Só nossos olhos recebem e enviam cada segundo mais de 10 milhões de sinais a nossos cérebros. Os científicos também tentaram determinar quantos desses sinais podem ser processados conscientemente em qualquer momento. Observando coisas como a rapidez com que possam ler a gente, detectar diferentes impactos luminosos e distinguir diferentes tipos de odores. A estimação mais liberal é que a gente pode processar de forma consciente umas 40 unidades de informação por segundo. Pensa acerca disto, recebemos uns 11 milhões de unidades de informação por segundo, porém só podemos processar umas 40 de forma consciente. O que sucede com as restantes 10.999.960? Desde logo, é uma pergunta provocadora e a definição do estudo inicial de unidade de informação me parece discutível. Não obstante, coloco a questão aqui porque uma das razões pela que é tão difícil progredir no xadrez é que é impossível saber com precisão o que pensa o jogador durante a partida. Pode ser que tenha você uma vaga ideia baseada em suas recordações, porém, inclusive durante a partida, não pode realmente saber em que está pensando. Por 2 razões, sobretudo. Primeira, quando deixa de pensar acerca do que está pensando, já não segue pensando do mesmo modo. Segunda, porque temos acesso introspectivo aos produtos conscientes do pensamento, que devemos construir, porém não temos absolutamente nenhum acesso aos processos de pensamento. E só quando esses processos começam a melhorar, é quando nos convertemos em melhores jogadores. Segundo a minha experiência, a maioria dos jogadores que progridem pode explicar por que é um melhorado. Por exemplo, graças a um trabalho duro, porém normalmente não pode explicar com muita clareza como é um melhorado. É dizer que o que faz diferente é o que antes faziam. Em linha com esta ideia, Locke Van Helle me disse que só sabes que está melhorando quando o teu oponente parece jogar mais mal, geralmente que antes. Creio que estamos aprendendo acerca de que o subconsciente inteligente dá certo sentido à inefabilidade do progresso. O progresso se produz mediante processos de pensamentos melhorados, porém esses processos têm lugar entre bastidores, funcionando a um nível não consciente. Esse reforça a ideia de que necessitamos cultivar a habilidade antes que incrementar o conhecimento, porque a habilidade melhora quando o fazem nossos processos subconscientes, não quando temos mais conhecimentos ao que recorrer como produtos do pensamento. Mas ainda penso que refletir sobre a significação dos processos subconscientes apoia a opinião de que desenvolver a habilidade é mais importante que adquirir conhecimentos. Chamar a atenção para a significação do subconsciente também é forma de admitir é como e porquê do progresso no xadrez sempre tem algo de misterioso. Bom, até a próxima.